Senhor. A nossa matéria hoje é teotologia, a doutrina de Deus, o estudo de Deus. E na primeira lição nós temos a existência de Deus. E essa será a nossa aula hoje, a existência de Deus. Quero trazer uma síntese de teologia para aqueles que estão iniciando no campo teológico. A palavra teologia é constituída de dois termos gregos: theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra, estudo, discurso, tratado. Em síntese, teologia é o estudo das coisas relativas a Deus, a sua natureza, obras e relações com o homem. Essa palavra teologia se popularizou no cristianismo a partir de Eusébio de Cesareia. A partir de Eusébio de Cesareia, essa palavra teologia se popularizou no mundo cristão. Orígenes, um dos pais da igreja, foi o primeiro a usar o termo no contexto cristão como a sublimidade e a majestade da teologia. A teologia tem a sua divisão clássica em teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica e teologia sistemática. Essas são as 5 divisões principais da teologia: teologia exegética, teologia histórica, teologia dogmática, teologia bíblica e teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, nós temos várias matérias que compõem a disciplina de teologia sistemática. Entre elas eu vou citar algumas para você se familiarizar. Nós temos teotologia, que é o estudo de Deus, é a matéria que iremos estudar nesse primeiro mês, a doutrina de Deus. O nome técnico é teotologia, estudo de Deus ou doutrina de Deus, pois a palavra estudo e doutrina são similares. Aí nós temos a martiologia, que é o estudo do pecado. Temos também soteriologia, o estudo da salvação. Temos paracletologia, o estudo do Espírito Santo. Aí nós temos pneumatologia, que é o estudo dos espíritos. Em pneumatologia nós estudamos o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito maligno. Mas quando nós vamos estudar especificamente sobre o Espírito Santo, o termo é paracletologia. Temos também angelologia, o estudo dos anjos. Temos antropologia, o estudo do homem. Cristologia, o estudo de Cristo. Temos escatologia, o estudo das últimas coisas. Temos também eclesiologia, o estudo da igreja. Temos bibliologia, o estudo da Bíblia. E outras matérias que compõem a teologia sistemática. Então, todas essas matérias compõem a teologia sistemática. A teologia é importante para a igreja e para o estudante das Escrituras por 5 razões. Tem mais razões, mas devido
a exiguidade do tempo, eu só vou citar 5 razões pelas quais você precisa estudar teologia. Primeira razão, para você conhecer com maior profundidade a palavra de Deus. Então, quando você estuda a teologia, você está se aprofundando na palavra de Deus, porque a Bíblia é a principal fonte da teologia. Portanto, estudar teologia é se aprofundar na palavra de Deus, é conhecer as principais doutrinas da Bíblia, é conhecer o livro do Senhor. Por isso, nós já quebramos aqui alguns mitos com relação à teologia. Por exemplo, ao longo da história, a gente escuta que algumas pessoas, teologia é coisa do diabo. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Teologia é coisa do diabo. Não pode ser do diabo, porque teologia é o estudo acerca de Deus e da palavra de Deus. E o diabo não quer que você conheça a palavra de Deus. O diabo não tem nenhum interesse que você conheça a Bíblia, a palavra do Senhor. Outro mito com relação à teologia, que a teologia esfria o crente. Quem já ouviu isso aqui? A teologia esfria, deixa o crente frio, gelado, sorveteriano. Você entra no seminário pentecostal, fogo puro. Quando termina o seminário, você está frio, gelado. Não tem como, irmãos, porque a teologia é o estudo de Deus e da palavra de Deus. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais cheio do Espírito Santo você fica. Amém? Então, um dos pais da igreja disse uma frase muito interessante, que pregação é teologia em chamas. Então, a teologia te capacita a pregar com mais autoridade, te capacita a pregar com mais desenvoltura, porque você domina o assunto, você conhece o assunto, e quando você conhece, você prega com graça, você prega com veracidade, você prega com propriedade. Você já ouviu aquele pregador que parece que aquilo que ele está falando não passa confiança, nervoso, não domina o assunto, né? Mas quando você se aprofunda na palavra de Deus, você tem autoridade para pregar. Então, estudar teologia é se aprofundar na palavra de Deus, porque Deus se revela através da Bíblia. Deus se revela de 3 formas, chamado a tríplice revelação de Deus. Deus se revela de forma natural, Deus se revela de forma especial e Deus se revela através de Jesus. A revelação natural é a revelação por meio da criação, da natureza. A natureza anuncia que há um Criador, um arquiteto, um Senhor do universo, um Senhor da história. É o que diz no Salmo 19:1 no hebraico: Hashamai, Messaprim, Kevod, El. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. Então a natureza proclama a glória de Deus. Quando você olha para a natureza, e mais na frente nós vamos tratar isso com mais profundidade, você chega à conclusão que há um Deus Criador. É Deus se revelando através da sua criação. Mas nós temos também a revelação
especial, que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus para o homem. Por isso que a Bíblia é o manual do salvo, manual do crente. Por isso o crente tem que ler a Bíblia, ler as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Quando você compra um produto, ele vem com manual. Você quer conhecer o produto, leia o manual. Quer conhecer Deus, leia a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus, leia a palavra de Deus. Conheça a sua Bíblia. Quem já ouviu falar aqui de Martinho Lutero, o grande reformador? Ele lia a sua Bíblia de capa a capa 2 vezes por ano, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. De 6 em 6 meses ele lia a Bíblia. E ele disse uma frase muito interessante: é fácil se levantar em um púlpito para pregar a palavra de Deus. É fácil. Difícil é sentar várias horas e ler a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer o microfone, quer a oportunidade, mas muitas das vezes a gente não está apto para falar, porque não leu, não estudou, não se preparou. Mas quando você lê a palavra e conhece a palavra de Deus, você ensina ao povo com propriedade. Amém, irmãos? Então nós temos a revelação natural, a revelação especial. Nós temos Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de várias maneiras pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, o Jesus. Então Jesus é a revelação do Pai. Então, primeira razão para você estudar teologia: conhecer a palavra de Deus, se aprofundar. Segunda razão, para entender de modo científico e sistemático a fé cristã. Porque a teologia é uma ciência e por essa razão não se baseia apenas na fé professada, mas também em prova científica, comprovada não só pelos textos bíblicos, mas pelos marcos que a história nos deixou. A teologia é uma ciência. Terceira razão para se estudar teologia: ter as raízes históricas do cristianismo. Você vai conhecer a sua história. Há uma matéria chamada eclesiologia e você vai estudar sobre a igreja ao longo dos séculos. A igreja primitiva, a igreja na Idade Média, a igreja no pós-modernidade. Você vai aprender as raízes históricas do cristianismo. Quarta razão para você estudar teologia: estar apto para defender a sua fé. Está apto para fazer a defesa da sua fé. Todo cristão é chamado para dar razões da sua esperança. 1 de Pedro capítulo 3, versículo de número 15. Estudar teologia, se capacitar para em qualquer momento você explicar as razões de ser chamado cristão. Quando alguém questionar, quando alguém falar, você vai ter respaldo para defender a sua fé, para dar razões pelas quais você é salvo. Todo cristão deve estar preparado para 2 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, pregar o Evangelho. Segundo, ser arrebatado. Então todo cristão tem que estar preparado para pregar o Evangelho e para ser arrebatado. Porque não tem como você
desassociar arrebatamento com pregar evangelho. Quem prega o evangelho deseja arrebatamento, então você tem que estar apto. Então a teologia vai te dar razões para você defender a sua fé. E há uma matéria na Bíblia chamada de apologética, uma matéria na teologia chamada de apologética, que é a defesa da fé. Você vai aprender, você vai ser um apologeta, você vai defender a sua fé, você vai mostrar com desenvoltura as aparentes contradições que a Bíblia tem, e alguém questionar, você está apto para ensinar. Vou dar um exemplo. Alguém chega para você e diz, a Bíblia diz em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí, Deus se arrepende ou não se arrepende? Aí você vai nos sinóticos. Lá diz, um evangelista diz que eram 2 cegos em Jericó. O outro diz que era só um, e agora era 2, não era um. Um evangelista diz que Jesus está entrando em Jericó, outro diz que Jesus está saindo. E Jesus está entrando ou está saindo? Então você vai ter razões para defender a sua fé. Quinta razão para você estudar teologia: ter um amplo conhecimento cultural. Você vai ter subsídio, você vai ter palavra, você vai conhecer a cultura bíblica, você vai conhecer as línguas originais, o hebraico, o grego, o aramaico. Você vai ter respaldo para defender a sua fé. Você vai ter conhecimento. E há 3 tipos de conhecimento. Quantos tipos? 3. Quantos tipos? 3. Conhecimento herdado, conhecimento pesquisado e conhecimento revelado. O que é um conhecimento herdado? É aquele que você herdou de alguém. Alguém te ensinou. Seu pai, sua mãe, seu professor da escola dominical, seu pastor. Você herdou de alguém. Alguém passou conhecimento para você. Nessa linha de pensamento nós temos uma frase muito interessante: ninguém é sábio demais para que não possa aprender alguma coisa, e ninguém é simples demais para que não possa ensinar alguma coisa. Por mais simples que a pessoa seja, ela vai te ensinar alguma coisa. Por mais sábio que você seja, você vai aprender alguma coisa com alguém. Isso é um conhecimento herdado. Mas há o conhecimento pesquisado, chamado também de conhecimento acadêmico. Você tem porque você pesquisou, você estudou, você leu, você buscou. E é isso que você está fazendo aqui. Você veio para o centro teológico para aprender a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas nós temos também o conhecimento revelado. Esse vem de Deus. Esse vem do Senhor. Porém, hoje iremos estudar teotologia. Quem tem a matéria aí, teotologia, eu vou perguntar. Faz assim, isso. A doutrina de Deus. Nessa primeira aula, falaremos sobre a existência de Deus, a revelação bíblica de Deus, provas racionais da existência de Deus, Deus incompreensível, contudo cognoscível, nomes de Deus no Antigo Testamento e nomes de Deus no Novo Testamento. Então nós vamos lá ao nosso livro. Você que tem o livro, abra o seu livro aí na página de número 7. A existência de Deus. A Bíblia não procura oferecer-nos qualquer prova racional da existência de Deus.
Pelo contrário, a Bíblia já começa tomando sua existência como preposição básica. Por isso que a Bíblia já começa em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia inicia a sua narrativa falando de Deus, mas sem se preocupar em provar a sua existência. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé, mas essa fé não é cega, irracional, mas é baseada em provas, e essas provas se acham primeiramente nas Escrituras como palavra de Deus inspirada e secundariamente na revelação natural de Deus. Lembra que eu falei da tríplice revelação de Deus? Revelação natural, revelação especial e Jesus. Então nós vamos aí ao estudo 1, na página de número 9. Página de número 9. Você que está com o livro. A revelação bíblica de Deus. A revelação bíblica de Deus. A Bíblia revela Deus como Criador de todas as coisas. Ele é Criador de todas as coisas. Ele existe. Ele é o ponto de partida de todas as coisas. Ele é autoexistente. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele é transcendente. Deus se revela na Bíblia com palavras e atos, e essa revelação de Deus constitui a base da nossa fé, na sua existência, e a torna uma fé inteiramente razoável. Deve-se notar, contudo, que somente pela fé se aceita a revelação de Deus, e que obtemos uma real compreensão do seu conteúdo. Somente pela fé compreendemos que Deus existe e que é sustentador de todas as coisas. Ainda aí na página de número 9, nós observamos o seguinte: a Bíblia revela Deus como sustentador de todas as coisas. Ele cita aí vários versículos. Você que tem um módulo, você pode ler, marcar, compreender em casa. Eu vou citar apenas um, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, quem? Ele quem? Jesus, porque no contexto imediato fala de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3 está falando de Jesus. E no verso 3 ele diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então todas as coisas Deus sustenta pela palavra do seu poder. A Bíblia revela Deus como dirigente dos destinos de indivíduos e nações, ainda aí na página de número 9. Quem crê que Deus sustenta todas as coisas? Quem crê que Deus guia, dirige, governa indivíduos e nações? Então você não é obra do acaso. Deus dirige você. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Senhor do trono. Ele é o Senhor da história. Ele vai citar aí Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Deus está dirigindo a vida do profeta Jeremias, porque ele é o Senhor que dirige, governa indivíduos e
pessoas. O comentarista ainda vai citar em Gálatas capítulo 1, versículo 15: mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pelo beneplácito da sua vontade, da sua graça. Aleluia! Então você está aqui porque Deus te chamou, te separou, e você foi chamado por Deus. Mas esse Deus também governa as nações. Salmo 22, verso 28: pois o Senhor é o rei, e Ele governa as nações. Então tudo está no controle de Deus, e ninguém pega Deus de surpresa, ninguém pega Deus no contrapé. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. A Bíblia revela Deus como aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo de número 11. Então Deus faz tudo pela sua vontade. Diga: Deus tem 5 tipos de vontades, ou 5 aspectos da vontade de Deus. Quando a gente subir, que for uma aula mais próxima, a gente vai interagir melhor. Mas hoje é um aulão, então é como se fosse uma mensagem, né? Então Deus tem 5 aspectos, ou 5 aspectos da sua vontade, ou 5 tipos de vontade: vontade soberana, vontade permissiva, vontade preventiva, vontade protetiva e vontade diretiva. Vamos repetir? Diga: vontade soberana, vontade permissiva, vontade protetiva, vontade preventiva e vontade diretiva. O que é a vontade soberana de Deus? É aquela que Ele quer e acabou. Ninguém muda, ninguém altera os decretos de Deus. Ele quer e acabou. Ninguém faz Ele voltar atrás. É vontade soberana de Deus. Mas a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? É quando Deus permite algo acontecer para o seu nome ser glorificado. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que é permissão de Deus, mas o final será de glória, de milagre, de poder, para a glória de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa aula e não está entendendo alguma coisa que está acontecendo com você, mas Deus está falando: eu permiti, mas no final você verá a minha glória, o meu poder, a minha ação. Amém, irmãos? Então nós temos a vontade preventiva. O que é a vontade preventiva? É aquela que Deus fala, alerta, antes que aconteça, com o intuito de nos livrar. Você vem para a igreja, Deus usa alguém na palavra, Deus usa alguém com a palavra profética. Não pegue esse caminho, não tome essa direção, não feche esse negócio, vigie. Não, quem manda na minha vida sou eu. Aí vai, quebra a cara, aí volta decepcionado. Mas quando você obedece à vontade preventiva de Deus, tudo aquilo que era para dar errado, Deus te livra e você glorifica Ele. Amém? Então nós temos também a vontade protetiva. O que é a vontade protetiva? É aquela que Deus cerca, protege, guarda. E eu quero profetizar esta noite que Deus está te guardando, te livrando.
Ele guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque Deus está te protegendo. Ele é o teu escudo. Deus disse para Abraão: eu sou o teu escudo. Escudo é uma arma de defesa. O que Deus estava dizendo: não se preocupe não, Abraão, eu estou te protegendo, eu estou te guardando. Deus está falando forte para alguém aqui esta noite: eu estou te guardando, te livrando, e você vai exaltar o meu nome. Amém, irmãos? Nós temos também a vontade diretiva, que é aquela que Deus guia, Deus leva, Deus dirige. Então Deus faz tudo pela sua vontade. Vamos aí ao estudo de número 2, provas racionais da existência de Deus. Página de número 12. Página de número 12. Quando você vir para a aula, leia a sua lição em casa, o seu módulo. Você vai vir apto para fazer perguntas, para acompanhar, porque eu ensino dessa forma. Eu não fico aqui lendo todo o conteúdo, porque senão fica um negócio muito chato. Então eu tenho que decorar algumas coisas, decorar tudo e trazer aqui para você, senão o tempo não dá para esboçar tudo. Amém, irmãos? Então a página de número 12, provas racionais da existência de Deus. No transcorrer dos tempos, filósofos e pensadores têm buscado na filosofia argumentos racionais sobre a existência de Deus. Entre esses argumentos temos o argumento ontológico, argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento moral e argumento histórico. Recapitulando: argumento ontológico, argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento moral e argumento histórico. O que é um argumento ontológico? Ontologia é a ciência do ser, vem do grego ontos. Ontologia é a parte metafísica que trata a natureza, a realidade e a existência do ser. Então, ontologia estuda o ser, a natureza desse ser, a realidade do ser e a existência desse ser. Essa ciência argumenta que o homem tem imanente em si a ideia de um ser absoluto, perfeito. Por consequência, deve existir um ser absolutamente perfeito, e esse ser é Deus. Então, quando você estuda essa tese ontológica, você chega à conclusão que existe um ser superior, porque dentro de si há a digital de um ser superior. Aí nós temos o argumento cosmológico. Esse argumento vem do grego cosmos, e significa mundo. E o argumento é o argumento de causa e efeito, ou seja, toda causa tem um efeito, e se você regredir na história, e causa e efeito, você vai regredindo, até chegar no Éden, até chegar na criação, até chegar no início de tudo, e o causador de tudo é Deus. Então tudo só veio existir por causa de uma causa maior, e essa causa maior é Deus. Encerrando a ideia de que tudo que existe no mundo deve ter uma causa primária ou razão de ser. Sendo assim, o universo também tem que ter uma causa primária, e essa causa primária é Deus. Amém, irmãos? Amém.
Olhando a perfeição do universo, chegamos à conclusão que tem um Criador. Tem um Criador. Por isso que eu falei lá da revelação natural. Deus se revela através da natureza. Vou dar um exemplo aqui. A ciência comprova isso. Se a Terra fosse um pouquinho maior, não haveria vida na Terra, por causa da gravidade. Se a Terra girasse um pouquinho mais rápido, não haveria vida na Terra, porque nada ficaria no planeta. Se a Terra girasse ao contrário, ou ela girasse mais lentamente ainda que pouquinho, não haveria vida na Terra. Então, essa perfeição da criação revela que há um Criador. Página 12 aí, vou ler aqui. Essa eu vou ter que ler. Página 12, já no final. Nas palavras de George W. Gray, o universo, como imaginamos, é um sistema de milhares e milhões de galáxias. Cada uma delas se compõe de milhares e milhões de estrelas, perto da circunferência de uma dessas galáxias, a Via Láctea. Existe uma estrela do tamanho médio e temperatura moderada, que é o nosso Sol. O Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. O Sol está girando numa órbita vertiginosa em direção à circunferência da Via Láctea, a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas, e ao mesmo tempo todo o sistema solar está girando no gigantesco circuito a velocidade incrível de 321 quilômetros por segundo, enquanto a própria galáxia gira, qual colossal roda gigante estelar, perguntamos: como se originou tudo isso? A pergunta é natural, pois nossas mentes são constituídas de tal forma que todo efeito tem uma causa. Logo, concluímos que o universo deve ter tido uma primeira causa ou um Criador. Então, tudo no universo é perfeito. E essa perfeição vem de Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora, aproveitando aqui a oportunidade, a palavra mundo no grego é cosmo. A palavra mundo no grego é cosmo. Cosmo é uma palavra multifacetada, ou seja, ela tem vários significados. É uma palavra multifacetada. Por isso que no grego do Novo Testamento nós temos a palavra mundo em várias situações. Por isso o estudante da Bíblia ele tem que olhar o contexto geral, contexto imediato, contexto histórico, contexto remoto, para poder chegar à conclusão do que realmente aquele texto está falando. Vou dar um exemplo aqui, 3 exemplos. Por exemplo, a Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. Em Romanos 12:2, não se conformeis com este mundo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É o mesmo mundo? É o mesmo contexto? Não é. Então João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? O mundo homem. Deus amou o mundo homem. Deus amou os homens do mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz.
Já em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que mundo é esse de Romanos 12? É o mundo sistema maligno, dominado por Satanás, que se opõe a Deus, se opõe à causa de Deus. Esse mundo ali não tem nada a ver com o planeta Terra, não tem nada a ver com os homens do mundo, mas o mundo ali de Romanos 12 é o sistema maligno, dominado por Satanás. Nós não podemos se conformar com este mundo, mas temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Amém, irmãos? Já em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Que mundo é esse ali? Planetas. Então veja, uma palavra multifacetada, vários significados, e tem outros significados, mas eu não vou me alongar. Então veja a importância de você conhecer a Bíblia e o contexto, para depois você não falar algo erradamente. Por exemplo, eu até falei com Isaac agora à tarde, lá em Hebreus capítulo 12, verso 1: portanto, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Aí muita gente prega: está vendo? O ímpio está me vendo. Está vendo aí, ó? O ímpio está ali observando. Onde você for, tem uma nuvem de testemunha ali observando. Outros dizem que são os anjos. Você pode aplicar, mas você tem que explicar a literalidade do texto. A Bíblia não foi escrita no original com capítulos e versículos. Isso veio depois, no século XII e século XV depois de Cristo. Nós vamos aprender isso em bibliologia. Então a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, e essas epígrafes que temos na nossa Bíblia hoje não faz parte do texto original, dos autógrafos, que é o texto original. Isso aí é a sociedade bíblica que colocou para facilitar a memorização. Então, quando a Bíblia começa lá em Hebreus capítulo 12, portanto, agora eu pergunto: alguém começa uma frase dizendo portanto? Alguém começa uma frase, uma tese dizendo portanto? Não, porque portanto é uma frase de conclusão. Estou fechando um assunto. Portanto, cheguei à conclusão que esse portanto é uma continuação. Continuação de quê? Do capítulo 11. Ele está falando da galeria dos heróis da fé. Então a nuvem de testemunha ali de Hebreus 12 são os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Até porque a palavra testemunha ali no original é Marte. É a mesma palavra lá de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Então ser testemunha de Cristo é estar pronto a morrer pela causa. Então quem morre pela causa tem o testemunho dos heróis da fé. A nuvem de testemunhas são os heróis da fé que venceram pela fé. E se você morrer, se entregar por amor à causa, você está cercado por essa nuvem de testemunha que são os heróis da fé. Amém, irmãos? Então nós temos aí alguns problemas para resolver, que ao longo do nosso curso nós iremos resolver aqui. Por exemplo, alguém prega por aí e ele ia subindo na carruagem de fogo. Está na Bíblia, irmão. Aí quando você vai olhar, é epígrafe. A epígrafe não é o texto inspirado, irmão. A Bíblia diz que o carro de fogo separou Elias de Eliseu, e Elias subiu no redemoinho. Quer ver outro exemplo? Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito Santo. Em algumas Bíblias está frutos, a epígrafe. Frutos, no plural. Mas quando você vai ao texto,
está no singular, fruto. Porque fruto é o único fruto com 9 virtudes, 9 características. Então é o único fruto. Tem até igreja por aí, igreja frutos do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Outro dia um pastor quase bateu em mim, porque ele disse, eu disse, olha irmão, a expressão Santa Ceia não está na Bíblia. Ele disse, é o quê? Está na Bíblia. Aí pegou a epígrafe, foi de Santa Ceia. Se tu é mestre no Jacintinho, não sabe dessas coisas. O texto ali não é o texto original. Ela é chamada de ceia, de comunhão, de mesa do Senhor, de partir do pão. Mas Santa Ceia não é o texto canônico, não é o texto autógrafo, é epígrafe. Não quer dizer que está errado colocar Santa Ceia, mas não está no texto original. É ceia do Senhor, é partir do pão, é comunhão. Amém, irmãos? Amém. Então iremos aprender essas coisas, e mais, e mais, e mais, e mais. Aí nós temos o argumento teleológico, vem do grego teleos, que significa desígnio ou propósito, também conhecida como a lei do design inteligente, a lei do design inteligente. Ou seja, se um pintor pintou um quadro, você olha para o quadro e você chega à conclusão, teve um pintor. Você olhou para o quadro, tem um pintor. Quando você olha para o universo, o planeta, a criação, você diz, tem um Deus, tem um Senhor. Em toda parte o mundo revela inteligência, ordem, harmonia, propósito. Assim implica a existência de um ser inteligente e com propósito para a produção de um mundo como esse. Ou seja, Deus é perfeito em tudo. Você que está com a sua lição aí, página de número 13. Já no final da página do número 13, nós temos o exemplo aí de Galeno. Eu vou ler aqui. Podemos citar também um exemplo na biologia. Tem vários exemplos aí. Você pode ler na sua casa, mas eu vou ler só esse aqui. Podemos citar o exemplo também na biologia. Galeno, célebre médico de inclinação ateísta, depois de ter feito a anatomia do corpo humano, examinando cuidadosamente seu arcabouço, visto quão adequada e útil é cada parte, percebendo as divisões, intenções de cada pequenino vaso, e músculo, e osso, e a beleza do todo, viu-se tomado pelo espírito de devoção, e escreveu um hino a seu Criador. Deve ser realmente sensato o homem que, após estudar o seu próprio corpo, possa conservar-se ainda no ateísmo, ou conservar-se como ateu. Se você estudar a anatomia do corpo humano, suas divisões, o coração, o cérebro, toda a perfeição, você chegará à conclusão que isso não é obra do acaso, de Big Bang, é a teoria da evolução, que é uma teoria, não é uma ciência comprovada. Então nós temos o argumento moral, estamos aí na página de número 13. Há uma lei moral do homem. Emmanuel Kant disse: duas coisas me impressionam: o alto céu estrelado e a lei moral dentro de mim. Então duas coisas me impressionam: o alto céu estrelado e a lei moral dentro de mim. Essa lei moral no homem interior é chamada de consciência. O que é a consciência? É a voz secreta que temos na alma, que aprova ou condena os nossos atos. Quem aqui já fez o bem? Quem aqui já fez o bem? Quando você faz o bem, você não fica leve, né? Alegre, maravilha.
É a sua consciência dizendo: você fez o bem. É a lei moral dentro de você dizendo: você fez o bem. Mas porventura alguém aqui fez o mal e fica com a consciência pesada, né? O dia parece que não fica bom. Às vezes, dependendo da gravidade, você vai dormir e não consegue. Consciência martelando, né? Fez errado. Porque a voz dentro de nós está dizendo que algo está errado. Porque dentro de nós há um senso de moral, de justiça. E até nas pessoas não crentes aí tem esse senso de justiça, de moral. Por exemplo, até nas facções criminosas, tem alguns crimes que eles não aceitam, porque foge do padrão moral, da ética, é contrário à ética moral, ao bom senso, e eles mesmos não aceitam, e faz justiça com a sua própria mão, porque dentro do homem há um senso de justiça, uma lei moral. Isso está bem ilustrado em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Leia em casa Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ver que há um senso de justiça lá. Aí alguém pergunta: pastor, e os que nunca ouviram falar de Jesus? Os que nunca ouviram o Evangelho, como será a vida dele? Ele será julgado pelo senso de justiça. Deus saberá julgar. Não é como alguém famoso aí pregou um dia desse: não, quem nunca ouviu o Evangelho vai para o céu, está salvo. Não é assim. Não é assim. Então Deus saberá julgar a causa de cada um, porque Ele colocou dentro do homem a lei moral, o senso de justiça. Quer ver isso, irmãos? Alguém leia aí, por favor, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vou pedir o João Vitor aqui, o coordenador. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20. Olha o senso moral. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inestudáveis. Está vendo aí? O senso de justiça, Deus colocou dentro do homem essa lei moral. Por isso que o homem, ele já nasceu com essa inclinação de adorar. Quando ele não adora o verdadeiro Deus, ele adora a primeira coisa que lhe é apresentada como Deus. Você pode entrar aí na mata, aqueles índios que nunca tiveram contato com ninguém da sociedade, nunca sentaram para ouvir alguém falar de Deus, mas ele está lá adorando as suas divindades, porque ele nasceu com esse senso de justiça, de adorar, necessidade de adorar. Então todos serão julgados. Nós temos aí o argumento histórico, que é o anseio da alma pelo Criador, é o homem em busca de Deus, é o desejo de adorar que todo homem possui. Porque lembra quando Deus fez o homem do pó da terra? Deus fez o homem do pó, e não da terra, do pó. Soprou nas suas narinas, ele colocou algo que veio dele. Quando o boneco estava pronto, feito, Deus soprou em suas narinas, ou seja, Deus colocou algo que saiu de dentro dele, dentro do homem, o espírito, o ruar, o pneuma, e o homem passou a ser
alma vivente. Por isso nós temos corpo, alma e espírito para os que são tricotomistas. Tem aí os dicotomistas, mas eu não vou entrar na questão. Os tricotomistas que acreditam que o homem é composto de corpo, alma e espírito. O corpo, essa parte material que você está vendo, a alma, a sede do sentimento, e na Bíblia nós temos 4 conotações para a alma, e o espírito, centro de adoração entre o homem e Deus. Por isso que quando o homem pecou, ele morreu. Agora eu pergunto, quando Adão pecou, ele morreu fisicamente? Não, ele morreu espiritualmente. Porque a morte espiritual é se separar da glória de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Então o pecado separa o homem de Deus, causando morte espiritual. Então todo homem que não tem Deus, que não tem Cristo, que não recebeu a salvação, ele está morto espiritualmente. Por isso ele não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, você ressuscita espiritualmente, tendo vida em Deus. Amém, irmãos? Nós vamos aqui no estudo de número 3. Vou ter que correr aqui, viu? Estudo do número 3. Deus é incompreensível, página de número 16. Deus é incompreensível e contudo cognoscível. Deus é incompreensível porque não conseguimos compreender Deus na sua totalidade. Ou seja, ninguém chega ao cume do conhecimento de Deus. Ninguém chega ao topo do conhecimento de Deus. A teologia sustenta que Deus pode ser conhecido, mas ao homem é impossível ter um conhecimento exaustivo e perfeito de Deus. Por isso que Deus é Deus, irmãos. Porque se Deus fosse acessado de forma plena, absoluta, e você conhecesse Deus na sua totalidade, ele deixaria de ser Deus. Deus é justamente Deus porque você não entende Deus na sua totalidade. E porque você não conhece Deus na sua totalidade, Ele é Deus. E na glória nós estaremos com Ele eternamente, infinitamente, e não chegaremos ao topo do conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é infindável. Por isso Ele é soberano, Ele é transcendente, Ele é Senhor. Mas esse Deus soberano, esse Deus que é impossível o homem conhecer Ele na sua totalidade, Ele é cognoscível, ou seja, Ele pode ser conhecido. Ele pode ser conhecido. Você pode conhecer Ele. Por isso eu li Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus é gradual, o conhecimento de Deus é contínuo. Olha aí para o seu irmão e diga para ele: quanto mais você conhece Deus, mais Ele tem para se revelar. Diga para o outro: quanto mais você conhece Deus, mais Ele tem para te revelar. Ninguém esgota Deus, ninguém chega ao cume do conhecimento de Deus. Ele é grande, aleluia. Então esse conhecimento de Deus é inato e adquirido. Inato significa desde o nascimento, inerente, natural, congênito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele já nasce com essa predisposição de conhecer ao Senhor, de buscar o seu Criador. Essa revelação se dá em revelação geral ou natural e revelação especial. Eu vou só citar. Revelação geral, estamos aí, irmãos,
na página 17, revelação geral, também chamada de revelação natural. Ele vai citar aí 3, página 18. Revelação natural, aí ele cita lá Salmo 19:1, que eu já citei. Ele cita lá Isaías 40:26, Isaías 40:26, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olha aí a grandeza de Deus revelado na natureza. E se você ler Isaías 40, que é chamado de o capítulo da grandeza de Deus, juntamente com Jó 36, 37, 38, que são os capítulos da grandeza de Deus, você perceberá como Deus é grande. Por exemplo, Isaías 40 diz: Deus é tão grande que ele mede os céus a palmos. Deus é tão grande que ele coloca toda a água da terra na concha da sua mão. Deus é tão grande que os homens são como gafanhoto perante ele, as nações como uma gota d'água em um balde. Ele está sentado sobre o globo da terra, e a terra é só o escabelo dos seus pés. Você sabe o que é o escabelo dos pés, irmãos? É um banquinho. Por exemplo, os tronos da época, quando o rei sentava no trono, o trono era muito elevado. Por ser elevado, o rei ficava com os pés suspensos, balançando. Aí o servo vinha e colocava um banquinho ali, uma escora, é chamado de escabelo dos pés, para o rei descansar os seus pés. Deus está dizendo: eu sou tão grande, eu estou assentado sobre o globo da terra, e a terra é só tapete para os meus pés. Agora esse Deus tão grande é poderoso para agir, para operar, para trabalhar, para mudar a tua história. Aí nós temos a consciência humana, que eu já falei. Nós temos o governo providencial do mundo. Deus governa todas as coisas, ou seja, tudo está no controle de Deus. E nós temos a revelação especial, que é a Bíblia. Interessante, irmão, que a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. No original grego é Bíblios. Ela só aparece, esse nome Bíblia Sagrada só aparece na capa da nossa Bíblia. Essa palavra começou a ser usada pelos cristãos a partir do século II depois de Cristo, para os seus escritos sagrados. Então, o que é a Bíblia? É uma coleção de pequenos livros. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, dividida em 2 testamentos: o Antigo Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento dividido em 4 seções: lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento dividido em 4 seções também: evangelhos, histórico, que é o livro de Atos, 21 epístolas de Romanos a Judas, e o livro profético, que é o Apocalipse. Mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Estamos aí na página de número 18 e 19. Que essa palavra inspirada no grego é theopneustos, e literalmente significa soprado por Deus. Soprado por Deus. Deus soprou, Deus colocou no homem a sua palavra. Quando você vai no médico, a ideia aqui, irmãos, é colocar para dentro. Soprar aqui é colocar para dentro. Quando você vai no médico, o médico vai examinar você, querendo ver como está o seu pulmão. Ele coloca lá o aparelho e ele diz: inspire. Você faz, solta. Quer expirar?
é colocar para dentro. Isso é teopneustos. Deus colocou dentro dos escritores sagrados a sua palavra. E essa revelação é plenária, ou seja, total. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. A revelação de Deus especial que é a Bíblia, ela é uma inspiração plenária, toda. É uma inspiração verbal, Deus falou, e é uma inspiração divina. É plenária porque Deus inspirou toda a Escritura. É divina porque veio dele. E é verbal porque ele falou. Aí nós temos 8 teorias da inspiração. Eu vou falar isso só lá em bibliologia. Então não perca a matéria de bibliologia. Amém, irmãos? Amém. Por isso a expressão assim diz o Senhor e similares aparece na Bíblia cerca de 3.800 vezes. Quantas vezes a expressão assim diz o Senhor aparece na Bíblia? Porque Deus faz questão de dizer que é Ele que está falando. Deus faz questão de se revelar para o povo. Já o diabo, irmão, ele não chega dizendo: eu sou o diabo, estou no meio de vós. Ele diz isso? Ele diz, irmão: eu sou o diabo, estou no meio de vós, estou aqui. Não, irmão. Pelo contrário, ele vem com o sapatinho de lã, com mansinho. Você olha, parece Deus, mas quando você vai examinar, não é. Mas Deus faz questão de dizer: eu sou o Senhor, estou falando, estou no meio de vós. Essa palavra vem de mim. Amém? Aí nós temos aí, irmãos, ele citando várias passagens aí, Deus falando. Você está com a lição aí? Ele vai citar aí, olha. Segundo o livro dos Reis 17:13, Hebreus 1, versículo 1 e 2, Êxodo 14:1, Jeremias 11:1, Ezequiel 39:1, Amós 2:1. Sempre Deus falando: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, porque a palavra vem dele. Amém, irmãos? Agora rapidinho, irmão, aqui eu tenho que ir mais rápido. A quarta aula, ou quarto estudo. Agora eu vou usar só o livro. Página de número 21. Página de número 21, você que está com o livro aí. Nomes de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se revelou através dos seus nomes. E os nomes de Deus revelam a sua identidade, caráter, poder e a sua divindade. Então o propósito de revelar os nomes de Deus é mostrar o seu caráter, identidade, poder e a sua divindade. Segundo o pensamento oriental, jamais um nome era considerado como simples vocábulo, mas sim como expressão da natureza da coisa por ele designada. Então, no sentido mais geral da palavra, o nome de Deus é a sua autorrevelação. Então, quando Deus fala o seu nome, Ele está se revelando. Ele está mostrando a sua divindade, o seu poder, o seu caráter. Aí nós temos aí, irmãos, vários nomes. O primeiro é Eloá. Eloá, está aí. É a forma singular. Essa palavra hebraica é traduzida por Deus no português. Um exame dos textos bíblicos onde o nome aparece sugere que este assume um significado adicional. Reflete a capacidade de Deus de proteger ou destruir. Então, Eloá é a forma singular que mostra a capacidade de Deus de proteger, de guardar o seu povo. Ele vai citar aí vários versículos, eu não vou ler todos. Nós temos o segundo nome aí que nós lemos em português, Elohim.
Elohim, mas na verdade esse nome é Elohim, Elohim, porque no hebraico o H tem som de R, o H tem som de R, então o que seria para nós Elohim, seria no hebraico Elohim, Elohim, que significa o quê? É a forma plural, plural de quê? Do nome Eloá. Eloá é singular e Elohim é plural, e esse nome é um nome genérico de Deus. Por que um nome genérico? Porque ele é usado também para as divindades pagãs, e o que determina o que é Deus verdadeiro ou não é o contexto no hebraico, porque vocês sabem que o hebraico ele não tem essa divisão de maiúsculo e minúsculo, não se escrevia de uma forma só, e o contexto revelava se era o Deus de Israel ou o Deus das nações, pelo contexto. Amém, irmãos? Então esse nome aparece quase 3.000 vezes no Antigo Testamento. Por isso, quando você lê lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, ali é Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Bereshit, no princípio, bara Elohim. Nós temos também outro nome aí, El, ou El para nós, a palavra original para deidade que se achava em todos os idiomas semíticos. Também era um nome genérico, que era usado também para outras divindades. Nós temos aí outro nome de Deus chamado El Elyon. Esse nome significa Deus Altíssimo, fala da sua grandeza, fala que Ele é digno de ser adorado. Amém, irmãos? Por isso, damos a Ele aleluia. Interessante, irmãos, que a palavra aleluia, muita gente diz que é louvar, louvado seja Deus. Só que a palavra aleluia não significa louvado seja Deus. A palavra aleluia aparece 28 vezes na Bíblia, 24 vezes no Antigo Testamento e 4 vezes no Novo Testamento, lá em Apocalipse 19. A palavra aleluia é um convite, que quer dizer louvemos ao Senhor. Então, quando alguém bradava no arraial aleluia, era para toda a nação louvar, adorar. Ela não significa louvar ao Senhor, ela não significa louvado seja o Senhor, ela significa louvemos. É um convite à adoração. Então toda vez que alguém diz aleluia, você já sabe, é um convite à adoração. Aleluia, aleluia. Aí nós temos aí, irmãos, El Olam. Esse nome significa o Deus eterno, o Deus eterno. De eternidade em eternidade Ele é Deus. Aí nós temos outro nome aí chamado El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. No Salmo 62, verso 11 diz: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, e o poder pertence a Deus. Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então o homem tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Então o homem tem poder político, poder bélico, poder econômico, mas o nosso Deus tem todo o poder. Aí nós temos aí, irmãos, um nome interessante chamado Adonai. Adonai, esse nome significa Senhor, Senhor ou soberano. Toda vez que você lê na Bíblia Senhor, com S maiúsculo, é essa palavra aqui, Adonai. Adonai, Senhor, soberano. Amém?
Então olha para o seu irmão assim, diga Shalom Adonai. Shalom Adonai. Diga para ele a paz do Senhor. Estão falando hebraico já, viu? Shalom, paz, Adonai, Senhor. Não é fácil, né? Shalom Adonai. Para os judeus é Shalom Adonai ou Shalom Hashem. Shalom Hashem. Porque Hashem significa o nome. O nome. Eles não podiam falar o nome de Deus, eles diziam o nome. O nome. É aquele nome que eu não posso falar. O nome. Shalom Adonai. É fácil no hebraico, né? Shalom Adonai. No grego é mais complicado, porque no grego é Rei Irene Tuquírios. Rei Irene Tuquírios. Nós vamos aprender aí. Temos também outro nome aí, irmãos, e preste atenção aqui nesse nome, por favor, preste atenção, porque às vezes a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra e sai dizendo que você falou aquilo que você não falou. Então olha aí, aparece o nome Jeová. Jeová. O nome que aparece aí é Jeová. Pronúncia do tetagrama. O que é o tetagrama? É as 4 letras que compõem o nome de Deus. O tetagrama, que na nossa língua é YHWH. YHWH. O Y, vou ver se eu lembro, eu não anotei aqui não. O Y no hebraico é Yud. Yud. O H é Re. Re. O W é Yud, Re, Rav, Yud, Re, Vav, Re. Lembrei. Então o Y é Yod. Yod. O H, por isso que eu disse que o H tem som de R, é Re. E o W é Vat, porque tem conotação com o V. Aí nós temos Yod, Re, Vav, Re, que seria mais ou menos o nome de Deus no original. Yud, Re, Rav, Re. Se chegar um testemunho de Jeová na sua casa, você falar Yud, Re, Rav, Re, ele sai correndo, nunca mais você encontra ele. É o nome impronunciável, né? Tem sua origem no verbo ser e inclui os 3 tempos desse verbo: passado, presente e futuro. Você lembra quando Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo de número 3? E Moisés pergunta: qual é o teu nome? Deus diz: eu sou o que sou. É esse nome aqui, Yud, Re, Rav, Re. Por isso que Deus está se revelando a Moisés. E no hebraico o Êxodo é chamado de Shamot, porque na tradução do hebraico, da Bíblia hebraica para o grego, feita pela Septuaginta, ou a Septuaginta, feita por 72 judeus, a tradução do hebraico para o grego, no 3º século antes de Cristo, eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, feita por 72 judeus, daí a palavra Septuaginta, que vem de 70. Eles deram o nome de Pentateuco. Pentateuco é o nome grego. Penta, 5. Teuco, rolo, volumes. Então Pentateuco literalmente significa livro em 5 rolos, em 5 volumes. Mas no hebraico esse nome é diferente. Por exemplo, a Bíblia hebraica é chamada de Taná. Taná, ela tem 3 divisões, que é Torá. Amém, irmãos? Estão me ouvindo? A Bíblia hebraica é Torá, é Taná, que é 3 divisões: Torá, Nevim e Ketuvim. Torá é os 5 primeiros livros, Nevim é os proféticos e Ketuvim é os salmos, os escritos. Então no hebraico o Pentateuco é chamado de Torá. Torá. E essa Torá é composta de Bereshit,
Shamot, Vaikra, Bar-Midbar e Devarim. Bereshit, Shamot, Vaikra, Bar-Midbar e Devarim. Gênesis é Bereshit, no princípio, porque os judeus dão o nome conforme a primeira letra ou a primeira frase do livro. Por exemplo, se você ler aí na sua Bíblia Gênesis 1:1, está lá no princípio, Bereshit. Se você ler Êxodo 1:1, está lá nomes, porque Êxodo no hebraico é Shamot, Shamot é nomes. Se você ler Levítico, vai estar lá, Vaikra, porque Vaikra significa ele chamou. Então, se você ler aí Levítico 1:1, está lá, e ele chamou, as primeiras letras. Bar-Midbar é números, no deserto, está lá, números 1:1, no deserto. E Deuteronômio é Devarim, que significa palavras. Então, Êxodo no hebraico é chamado de Shamot. Shamot é nomes. Por que esse livro recebe o nome de nomes? Porque no livro de Êxodo nós temos vários nomes de Deus. E o principal revelado a Moisés em Êxodo capítulo de número 3. Quando ele pergunta qual é o teu nome, e Deus diz: meu nome é Eu Sou o que Sou. Alguém está dizendo por aí, irmãos, que Deus é o que você quiser que Ele seja. Está errado. Deus não é o que você quiser que Ele seja. Deus é e acabou. Assim é bom demais. Deus é o que eu queira que Ele seja. Não, Deus é e acabou. A ideia aqui, irmãos, é eternidade. O que Deus estava dizendo: eu sou o que sou. Deus estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu sou eterno. Eu fui ontem, eu sou hoje, eu serei amanhã. Eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, sem nunca deixar de ser aquilo que sou. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então Deus não muda, Ele é imutável. Aproveitando aqui o gancho, irmãos. O negócio é sério. Aproveitando aqui o gancho. Olha, irmão, por favor, se alguém pregou de uma forma errada, eu não estou me referindo a você, por favor, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui aprendendo. Porque depois alguém diz: está me rebatendo. Não, irmão, a gente está aprendendo. Entendeu? Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Por favor, misericórdia. Estamos aqui aprendendo um com o outro. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E assim a gente vai fazendo a diferença no reino de Deus. Aí alguém diz assim: quando Deus apareceu a Moisés, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí alguém anda pregando por aí: Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés, porque era a única coisa que ele tinha do Egito. Sandália é boa, hein? 40 anos que ele está no deserto e não acabou. Mas pastor, lá na frente disse que o povo viajou 40 anos no deserto e a veste não envelheceu, nem a sandália pocou. Mas ali era um ato sobrenatural de Deus, diferente de Moisés. Ali era um ato sobrenatural de Deus. Deus disse: olha, enquanto vocês estiverem no deserto 40 anos viajando, eu vou cuidar de vocês, vou mandar pão, vou mandar carne, a veste não vai envelhecer, a sandália não vai se gastar, porque eu sou a sua provisão. Aí no caso de Moisés, não, irmãos. A vida de Moisés é dividida em 3 fases de 40 anos. Ele viveu 120 anos. 40 anos no palácio como filho da filha de Faraó. Lá ele foi adotado e foi instruído em toda a ciência do Egito, porque ele poderia assumir o trono. Por isso
o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que Moisés preferiu rejeitar uma possível acessão ao trono do Egito para ser guiado por Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: é melhor chorar com Deus do que sorrir com o diabo. É melhor chorar com Deus do que sorrir com o diabo. Então 40 anos ele passa no palácio, onde foi instruído. 40 anos ele passa no deserto cuidando de ovelha. Então possivelmente a sandália dele acabou, mano. 40 anos, sol quente, durante o dia mais de 50 graus. Eita! Quando Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Deus fala na linguagem que o homem entende. Deus estava falando com Moisés pela primeira vez. Toda vez que Moisés entrava no Egito para adorar as divindades, para entrar no templo das divindades, ele tinha que tirar a sandália. Ele não podia entrar nenhuma poeira de fora. E esse ato de tirar a sandália era reconhecendo a divindade como Deus. Então Deus diz assim: Moisés, quem vai falar com você agora é o verdadeiro Deus. Então tira a sandália dos teus pés, porque quem está falando com você é o Deus verdadeiro. Outro sim, diz lá na nossa Bíblia: porque o lugar que tu estás é terra santa. No hebraico está diferente, irmãos. No hebraico está lá: o lugar onde Deus está é terra santa. Porque o lugar se torna santo por causa da presença de Deus. Não é o lugar que é santo. O lugar só é santo porque Deus está presente. Sabe por que esse lugar é santo? Porque aqui está a presença de Deus. Deus se manifesta neste lugar. Se Deus sair, não acabou. Não é o lugar, senão o povo faz romaria para. É onde Deus está, o lugar se torna santo. Amém, irmãos? Amém. Voltamos aí para o nome, né? Aí ele diz aqui que o nome é Jeová. Só que Jeová é uma adaptação posterior e não o hebraico bíblico. Essa tradução de Jeová é posterior, século 9, século 10, quando os eruditos pegaram, lembra do nome Adonai? Porque o alfabeto hebraico ele é consonantal. Ele só tem consoantes. O hebraico antigo só tem consoantes. Ele é um alfabeto consonantal e ele se escreve da direita para a esquerda. E ele, para você ler, é um zigue-zague, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, ele não tinha vogais. Então, posteriormente, os eruditos pegaram o nome de Adonai e colocaram no nome nas 4 letras do tetragrama. Lembra? Y, H, W, H, Yud, Re, Rav, Re. Eles pegaram o Adonai e colocaram lá no tetragrama. Pegaram as vogais e colocaram no tetragrama e virou Iová. Iová. E posteriormente se tornou Jeová, e posteriormente se tornou Javé. Então quando você lê Javé e você lê Jeová, não é o hebraico bíblico. Por isso que se você chegar em qualquer lugar aí que alguém que conhece hebraico, você falar, está escrito no hebraico Jeová, o cara vai dizer, epa, alto lá. Então essa é uma adaptação posterior. Quando eles pegaram o Adonai e colocaram no tetragrama,
que a pronúncia ficaria mais ou menos Iová, Iová, Iová. Aí na tradução foi para Jeová e posteriormente Javé. Então, algumas Bíblias tem Javé, outras tem Jeová, outras tem Iová. E esse nome também é tido como Senhor. A tradução Senhor. Quem entendeu? Amém. Quem entendeu? Amém. Eu não posso falar menos que isso. Então nós temos aí Jeová. Aproveitando aí a oportunidade, nós vamos aí no nome, outro nome de Deus. Página 23, Jeová Jireh. Agora, irmãos, é errado falar Jeová? É errado? Não é errado. Não é errado. Mas você só não pode dizer que é o hebraico bíblico, porque não é o hebraico bíblico. É uma adaptação posterior, mas que é errado não é. Então, se você ouvir alguém pregando Jeová, está errado. Uma tradução posterior, é uma adaptação posterior. Então não vai sair por aí brigando. Ah, está escrito. Tem gente que gosta de brigar, né, pastor Rodrigo? Gosta. Eu tenho um irmão que, não sei se ele já morreu, há 20 e tantos anos atrás, ele era uma graça. E ele dizia, fulano está com um saco de contêiner nas costas. Eu dizia, como é isso? Tem gente que anda com um saco de contêiner, irmão. Se ele chega na escola dominical é contêiner. Se ele chega no culto é contêiner. Se ele chega em qualquer lugar é contêiner. Está tudo bem, ele chegou. Diga, tem saco de contêiner aí ou está cheio do Espírito Santo? Mas não tem gente assim, irmão? Tem gente assim? Anda com um saco de contêiner. E geralmente esse povo é muito sensível, irmão. Você não pode falar nada. Ele já. Entendeu? Por isso, irmão, a geração de crente mole, de obreiro mole, né? O irmão passou um dia para dizer, eu vou sair da igreja, vou me desviar. Aí é mídia, passou por mim e deu a paz. Irmão, antigamente o pastor provava, né? O pastor Raimundo aqui fez muitas vezes aqui, irmão. Tomava água, jogava a metade da água nos pés dos obreiros. Passava por você, dava Pai do Senhor. 1 mês, 6 meses, 1 ano. Estava 3 aqui, Pai do Senhor. Pai do Senhor, quando chegava a sua vez, pulava, Pai do Senhor. Para ver a reação do obreiro. Se vai sair, se vai murmurar, se vai reclamar. Aí o camarada, irmão, obreiro, qualquer coisa. Ai, deixa Jesus, deixa Jesus. Meu Deus, não vai aguentar não, irmão. Ser crente é bom, mas tem carga. Nós vamos levar a carga um dos outros em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí nós temos Jeová Jireh, o Senhor proverá, está bem ilustrado aí. Jeová em si, o Senhor é nossa bandeira, e bandeira fala de identidade, né? Bandeira fala de identidade. Quando você vê alguém com uma bandeira, logo você diz, é daquele país. Então qual é a nossa bandeira? Deus. Deus está dizendo para você que o seu país não é aqui, amém? Quem acredita muito em breve vai deixar essa terra e vai subir para o céu. Aí nós temos Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Rafa, o Senhor que sara, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Nós temos Jeová Shalom, o Senhor é paz. Nós temos Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Nós temos Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Diga, Ele é Senhor dos exércitos. Por que Ele é Senhor dos exércitos? Porque Deus tem 4 exércitos. Quantos exércitos? O primeiro exército de Deus, os anjos. O segundo exército de Deus, a natureza.
O terceiro exército de Deus, Israel. O quarto exército de Deus, a igreja cheia do Espírito Santo. Você está um tempo aprendendo os quatro exércitos de Deus. Natureza, Israel, igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa, irmão, que a igreja não é defensiva. Não é o inferno que ataca e a igreja fica recuando. Eita, vamos suportar aqui, o inferno está avançando, e nós vamos suportar, vamos ter vitória. Não, a igreja não é defensiva, a igreja é ofensiva. Isso significa que a igreja vai avançando e o inferno vai recuando, vai recuando, vai recuando. É as portas do inferno que não prevalecem, porque a igreja cheia do Espírito Santo avança para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aí a palavra inferno ali, que na nossa Bíblia parece inferno, mas que no grego tem várias palavras como Hades, Gehenna, Tártaro, né? E a palavra inferno ali, que não prevalecerá, é morte. A morte não prevalecerá. Hades não prevalecerá. A igreja vai avançando, a igreja vai triunfando, a igreja vai exaltando o nome do Senhor. Amém? Aí nós temos, irmãos, Jeová Samá, o Senhor está presente. Quem crê que Jesus está presente? Quando Ele chega, toma conta do ambiente, né? Você chega, e a presença de Deus, irmãos, ela enche o ambiente. Você chega, que coisa gostosa. Lá na frente nós vamos aprender sobre os atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Não confunda onipresença com presença manifesta. O que significa onipresença e presença manifesta? Onipresença significa que Deus está em todos os lugares. Não tem um lugar nesse universo que Deus não esteja presente. Mas Ele não está em todos os lugares manifestando a sua presença manifesta. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares, mas tem um lugar que Ele manifesta a sua presença, a sua glória, o seu poder. Eita, lembrei agora, irmão, falando lá da grandeza de Deus, de Isaías 40, né? Diz o escritor aqui, comentarista, que ele chama as estrelas, né? Pelo nome. Já pensou o que é isso, irmão? A NASA já concluiu que existe mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Diga para o seu irmão: tem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. E Deus chama as estrelas uma por uma pelo nome, e nenhuma falta perante Ele. Agora, se Ele conhece estrela pelo nome, imagine você que é um adorador por excelência, que é servo do Senhor. Aleluia. Aí nós temos Jeová Elohim, significa Altíssimo. Nós temos Jeová Mikatzkim, que significa o Senhor que vos santifica. Aí nós vamos aqui, quinta lição, 5 minutinhos aqui, só tem acho que menos de uma hora de aula, né, irmão? Ou não? A gente começou às 7h30, já é 9h30, eu pensando que era 8h30, eu disse: meu Deus, não chega 9 horas do canal. Jesus, me perdoe aí, eu pensando que era 8h30. Eita Jesus. Nomes de Deus no Novo Testamento. Rapidinho aqui, irmão. Nós temos Theos, né? Que no Antigo Testamento, no hebraico, é Elohim, El e Elion. No grego recebe o nome de Theos. Nós temos aí também, irmãos, o termo El Elyon,
Aí aqui está comentando o mesmo nome. Vamos na página 27. Nós temos o termo hebraico El Elyon, Ipsistes Theos, que é o nome. Aí nós temos aqui na página 28 o nome hebraico do Antigo Testamento chamado El Shaddai, é traduzido pelo grego Theos Pantocrator, que significa a mesma coisa, Theos Pantocrator. Aí nós temos aí também Kyrios, página 28. Então, Senhor, Adonai, Yahvé, o Yud Re Rav Re, que é Kyrios no Novo Testamento. Kyrios. Por isso que eu disse lá, na paz do Senhor do grego, é Reimento Kyrios. E Kyrios é Senhor. Nós temos Pater, que também é outro nome para Pai. Entendeu? E temos aí o Abba, que é uma palavra aramaica. É uma palavra aramaica. Interessante que a Bíblia é escrita em grego, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento predomina o hebraico, com pequenas porções em aramaico, pequenas porções, e o Novo Testamento predomina o grego, com exceção do Novo Testamento. Há uma briga teológica aí, que ele foi escrito em hebraico, outros dizem que foi escrito no grego, e é uma briga teológica tremenda. Mas nós temos no Novo Testamento algumas palavras em aramaico. Essa palavra Abba aqui é aramaico, Abba Pai. Alguém diz por aí que Abba é paizinho. Alguém já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Paizinho, dando a ideia de intimidade. Não tem nada a ver, é pai e acabou. Pai. Nós temos outras palavras em aramaico, como Jesus na cruz bradou: Eli, Eli, lama sabachthani. Nós temos também na passagem que Jesus diz para a menina: Talita come. Talita come. É o aramaico. Aí alguém pregando por aí disse: irmãos, Jesus olhou para a menina e disse: Talita, o nome dela era Talita, irmão. Talita, levanta e come. Está aí, Talita, comi. Aí na mesma passagem ele disse: irmão, Jesus era músico. Era músico? Porque está escrito que ele tocava o esquife. Eu digo: eita Jesus, é complicado. Então, na mesma mensagem ele disse o quê? Que Jesus era músico, e que Jesus disse para a menina: levanta e come, viu? Porque você já está viva, a sua Talita. E alguém já bota aí no nome, né, da Talita, o nome da minha filha Talita. Mas Talita quer dizer menina. Levanta. Talita come. Amém, meus irmãos? Está vendo aí, irmãos, a importância de se fazer teologia, você conhecer as verdades de Deus. Coisa linda é você conhecer as verdades de Deus, porque vem perguntas, vem palavras, alguém vai querer tirar dúvida. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos gostaram dessa aula? Deu para aprender alguma coisa? Fique em pé, irmãos. Nós vamos orar. Olha, irmãos, por favor, viu? Não venha para o curso teológico pensando que você vai sair daqui pulando, rodando, sapateando. Não, tem um culto de segunda de poder para isso. Tem um ciclo de oração. Tem dia de quinta que você pula até gastar só de sapato. Aí ninguém tem nada a ver com isso. Mas na teologia você vai aprender na mente. Amém, irmãos? Que alguém vem, pastor Vanderlei, para uma aula dessa, e hoje não teve nenhum. Não, pode até ser que tenha. Se Deus quiser manifestar a glória de Deus, quem é que vai dizer não, né? Mas o objetivo é o quê? É amém. Então, quando a gente chegar aí, irmãos, na exegese, hermenêutica, né? Trabalhar os originais, homilética, você vai aprender. Eu queria fazer aqui, pastor Vanderlei, futuramente, né? A gente fazer uma escola para pregadores.
É ensinar a pregar, é ensinar a fazer sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, sermão didático, aprender sobre homilética, aprender exegese, aprender, né? Tudo, irmão, na área da pregação, para você ser um obreiro aí dinâmico, aprovado e pregar com autoridade, amém? Olha, irmãos, rapidinho aqui, o nosso objetivo nesse centro teológico é você se capacitar. Nós não estamos aqui, irmãos, retendo conhecimento. Nós queremos que você cresça na graça e no conhecimento. Coisa linda, irmãos, é você ver alguém pregando preparado. E vamos acabar, irmão, com essa ciumeira, esse ciúme, essa inveja. O reino não é nosso, a igreja não é nossa, é de Deus. Deus usa quem Ele quer, Deus faz como quer. A grandeza de alguém é reconhecer a sua limitação. Porque tem coisa que você vai fazer que eu não vou fazer. Não é você que vai fazer. E tem coisas que eu vou fazer que você não vai fazer. Então nós estamos aí trabalhando no reino. Então a glória é dele. Quem ganha é o reino. Esse negócio de pregador dividido, ele prega mais, ele canta mais. Ninguém prega mais, ninguém canta mais, ninguém dirige mais. A obra é de Deus e Deus faz como Ele quer para a glória dele. Amém, irmão? Amém. Nós temos que acabar, irmão. Quando alguém está ensinando, o outro fica lá. Quando o outro está cantando, o cantor não dá glória. Eita, não dou glória. Quando o pregador está pregando, não dou glória. Aí dá golpe para ele. Meu irmão, aqui ninguém está buscando glória. Aqui a glória é de Deus. Quando não é isso, é o Pentecoste dos amigos, né? Eu chamo de Pentecoste dos amigos. Alguém está pregando, ele não dá glória. Mas quando o amigo dele está pregando, eita! É? Alguém está cantando, ele não dá um malé, nem um malé, nem luia. Mas quando é amigo dele, eita, irmão, cadê o irmão? Vamos orar, vamos orar. Vem, pastor Vanderlei, nosso pastor, irmãos. É uma bênção, um homem de Deus, é um exemplo aqui para nós. Está aqui trabalhando, fazendo a obra de Deus, é uma bênção para esse ministério. Tenho aprendido muito com o senhor, viu, pastor? Não sou de estar fazendo média, mas eu quero dizer isso para o senhor. Estou aprendendo muito com o senhor. Seu jeito de adorar, de fazer a obra de Deus, de estar participando, é muito bom. Quando o pastor da igreja participa, quando você prega na igreja, o pastor é avivado, dá lugar. Porque tem gente que convida o pregador, parece que não queria convidar, irmão. O pregador prega. Irmão, eu fui pregar numa igreja, aí estou pregando, o pastor da igreja falou em línguas estranhas. Começou a falar em língua, quando ele falou em língua, pastor. A igreja teve gente que saiu correndo, pulando, rodando. Foi um avivamento, eu não consegui pregar mais. Aí depois o presbítero disse: meu irmão, a gente estava orando, porque tem 15 anos a gente nunca viu esse pastor dar um glória. Então quando ele falou em língua, a gente disse: dá lugar, porque é Deus puro da terra. A poeira subiu. Então Deus abençoe o nosso pastor, o nosso coordenador, João Vitor, nosso secretário, estamos juntos. Quero dizer a você, irmão, se você tem alguma pergunta, anote, traga para mim aqui ou para o João Vitor, o Isaac, e na próxima segunda-feira estarei respondendo. Lá, como vai ser uma classe mais fechada, a gente vai interagir melhor, tá bom? Deus abençoe. Abraço, Jesus. João Vitor, vem aqui trazer a explicação sobre o segundo módulo já para os irmãos. Aí a gente já encerra uma oração. Aí você ora e eu quero para isso. Ainda tem um corpo branco assim. Vamos rapidinho.
Só porque não estava todo mundo aqui, sobre o segundo módulo, tá? O segundo módulo foi permitido o pagamento até quinta-feira. Então, se tiver alguém que não pagou o segundo módulo e quiser pagar, até quinta-feira é possível fazer esse pagamento. E só fazendo um alerta para os irmãos para que nos próximos pagamentos, quando for feito, fazer na secretaria com o Isaac, diretamente com ele. Os pagamentos não vão ser feitos mais na conta da igreja. A gente conseguiu desvincular para a CETAD, então o pagamento é feito ou via Pix ou transferência, mas tudo diretamente na conta da CETAD. Então, até quinta-feira, se alguém for querer o livro, procura o Isaac ou eu ainda hoje, avisando que vai querer esse livro, porque a gente tem que enviar o pedido e o pagamento pode ser feito até quinta-feira, amém? Vamos baixar a cabeça, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por essa aula maravilhosa, essa noite que Deus nos concedeu. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa para aprender a tua palavra, para ouvir a tua voz e aprender o teu ensinamento, meu Deus, que a gente possa sair daqui, Pai, com essa mensagem em nosso coração, que a gente possa usar de sabedoria com tudo aquilo que estamos aprendendo, meu Deus. Não estamos aprendendo para ser melhor que ninguém, mas para nos aproximarmos de ti, Pai, e pregar o teu evangelho para que muitas vidas venham a te conhecer. Obrigado por todas as pessoas que aqui chegaram, nos levem em paz para casa, repreende todo o mal no caminho, que a tua bênção, Senhor, siga sobre nós durante toda essa semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém. Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós hoje.